Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 9, que tem como título Vontade, o que move o ser humano. Como de costume, eu inicio as minhas aulas trazendo o conceito da palavra-chave. Então, a palavra-chave que define essa nossa lição é vontade. Mas o que significa vontade? De acordo com o dicionário Michaelis, vontade é o impulso ou força interior que leva a pessoa a realizar algo anteriormente pensado ou planejado. Então, a vontade é também conhecida como motivação. É ela quem motiva o ser humano, né? E lhe dá a capacidade de decidir, né? E agir em determinadas situações. Então, a vontade é aquilo que move, é aquilo que impulsiona, né, o ser humano a fazer determinadas escolhas, né? Ou fazer a tomada de decisão. O texto áureo dessa nossa lição encontra-se em Gálatas 5:16, que diz assim: Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo direciona essa carta à igreja da Galácia, a fim de que as pessoas entendessem, né, a importância do Espírito Santo nas suas vidas. Ou seja, existia ali um conflito, existia um contexto de conflito, de modo que os judaizantes, né, eles pregavam que para que houvesse salvação era necessário submeter-se rigorosamente à lei de Moisés, a saber, a circuncisão. Então, para que a pessoa fosse salva, ou seja, como pré-requisito para a salvação, era necessário cumprir a lei, né, ser circuncidado. E aí o apóstolo Paulo, ele vem com a seguinte instrução, lá no versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas, ele diz assim: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que quando a pessoa é guiada ou direcionada pelo Espírito Santo, ele não precisa seguir rigorosamente a lei. Por quê? Porque ela já tem o Espírito Santo, o Paracleto, como auxiliador, como ajudador, que irá direcionar os nossos passos. Então, quando ele diz andar em espírito é levar uma vida prática, de modo que o Espírito Santo tenha liberdade para nos dar direcionamento, para direcionar os nossos passos, os nossos caminhos. Então, viver sem a influência vivificante do Espírito Santo é perturbado. Quem vive, no caso, sem a influência do Espírito Santo, é perturbado por desejos malignos. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala assim, nos deixa essa instrução: andai em espírito e não cumprireis, e não obedecereis à concupiscência da carne. Então, quando a pessoa deixa de andar ou deixa, né, de andar com o Espírito Santo, quando a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus, ela está mais suscetível, mais vulnerável, né, aos desejos carnais, a ceder, a obedecer aos desejos carnais. Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo deixa aqui é o segredo da vitória. Né? Então, o segredo da vitória é o que? Andar em espírito. Né? É fortificar o Espírito Santo dentro de nós. A verdade prática nos diz assim: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Então, quando a nossa vontade é guiada por Deus, ela se torna uma fonte extraordinária de bênçãos. Mas o contrário também é verdadeiro, ou seja, quando a nossa vontade não é guiada por Deus, ela pode se tornar uma fonte de maldição. Conceito de vontade. Bem, vontade nada mais é do que uma faculdade humana de desejar, escolher e agir. Então envolve volição, decisão e motivação. Então perceba que sem vontade não há motivação. E se não há motivação, consequentemente, não há também ação. Então podemos dizer que a vontade é como o leme de um barco
que direciona para aceitação ou rejeição, obediência ou desobediência. Então, o leme de um barco tem a função de direcionar o barco ou de encaminhá-lo ou para o destino A ou para o destino B, né? Então, bem assim é a vontade na nossa vida. Ela nos direciona, né? E a partir dela a gente pode decidir, né? Ou podemos trilhar o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. Manifestação da vontade. Mesmo quando fazemos algo que não era nossa vontade, se aderirmos voluntariamente torna-se nossa escolha. Por exemplo, lá em Salmo 143, no versículo 10, o salmista Davi disse assim: Ensina-me a fazer a tua vontade. Lá em Lucas 22 e 42, Jesus está submetendo a sua vontade à vontade do Pai, né? Quando ele diz assim na parte B, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele está suprimindo a vontade dele para que a vontade do Pai prevaleça. Ou seja, por mais que muitas vezes em primeiro momento, a nossa decisão não seja a favor, mas no segundo momento, a nossa decisão final, ela pode sim, né, estar alinhado de acordo à vontade de alguém. Então perceba que inicialmente Jesus estava triste e na condição humana ele possivelmente não queria passar por aquele sofrimento. Mas mesmo assim, a sua decisão final foi aceitar, né? Aceitar a vontade do Pai. Então ele submeteu-se à sua vontade, à vontade do Pai, né? Então a vontade do Pai prevaleceu. Então, bem assim deve ser a vontade de Deus em nossas vidas, ou seja, a vontade de Deus, ela deve prevalecer em nossas vidas. Até porque sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Então, a vontade ela pode se submeter ao espírito ou aos próprios desejos. A escravidão dos desejos. Muitos pecados são cometidos com plena consciência das consequências. É o caso de Adão. Adão sabia o que era errado, mas mesmo assim aderiu ao desejo. Então, irmãos, Adão pecou sem ser enganado. Como assim, Tess? Quando Adão pecou, ele pecou consciente, sabendo o que era pecado, sabendo o que podia e o que não podia. Ele sabia que não podia ingerir a fruta da árvore da ciência do bem e do mal, mas ainda assim escolheu experimentar da fruta. E ele sabia que ele não podia experimentar e sabia também da consequência, porque está escrito lá na palavra do Senhor: certamente morrerás. Mas mesmo consciente, né, de tudo isso, Adão escolheu aderir ao desejo. Então, o que nós observamos é que o pecado ele pode escravizar, mesmo quando a pessoa sabe que é errado. E quantas vezes a gente conversa, né, mantém um diálogo com uma pessoa e aí pede, né, a ela para voltar ao primeiro amor e ela diz, a gente percebe que ela reconhece o erro, sabe que está errando, tem consciência, mas não tem força para voltar. Então, o que é isso? Essa pessoa ela é escrava do pecado, né? Então, mesmo consciente do seu erro, né? Mesmo sabendo que o que ela está fazendo é errado, mesmo assim ela não tem força para retornar. Do desejo ao pecado. A tentação segue um processo. Então, a tentação ou a vontade, né? Como é que se dá o funcionamento interior da vontade? A vontade, ela perpassa por 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio do pensamento, é onde tudo começa, né? Então, depois do pensamento, vem o sentimento. Nós estudamos em lições anteriores
eu não estou lembrado exatamente o número da lição, mas nós falamos sobre emoções e sentimentos. Nós sabemos que a emoção é algo repentino, né? É algo instantâneo e às vezes é tão rápido que não dá tempo de pensar. Já o sentimento é algo que envolve uma ação consciente. Então, quando chega na fase do sentimento é porque a pessoa já passou, né, por um processo de análise, de reflexão, né? E essa reflexão e essa análise gerou um sentimento. Então, depois do estágio 2, que é o estágio do sentimento, vem o estágio do desejo, né? E depois do desejo, a ação, que é o que? O pecado. Então, o pecado, né, ele já surge no coração do homem, na mente do homem. Perceba que quando ele começa a pensar e ele alimenta esse pensamento, o pensamento vira um sentimento e depois um desejo, vem a ação. Mas a ação ela vai apenas externalizar o pecado. Mas o pecado ele já foi cometido mentalmente, né, no coração. Então, esse quarto estágio, que é o estágio da ação, é o estágio no qual o pecado vai se tornar público, vai se externalizar. Então, por isso, irmãos, é essencial interromper pensamentos ruins logo no início. Como diz o ditado, cortar o mal pela raiz. Então, precisamos impedir ou coibir a ação desses pensamentos negativos ou desses pensamentos intrusos logo de início. Então, a dica é: toda vez que vier pensamentos ruins, repreenda no nome de Jesus. Nós sabemos que o nome de Jesus tem poder para repreender todo o mal. Então, quando a gente repreende no nome de Jesus, nós estamos dessa forma impedindo o efeito bola de neve, né? Porque se você deixa de repreender e esse pensamento ele continua, ele vai se tornar uma bola de neve. Quando você menos perceber, você já vai estar chegando no estágio, no quarto estágio, que é o estágio da ação, que é o estágio do pecado realmente concebido. Cultura hedonista. O hedonismo é a filosofia que coloca o prazer como valor supremo. Então, o hedonismo é a cultura onde o prazer é o centro de tudo. Então, tudo se faz em nome do prazer, né? Israel, no deserto, buscou seus desejos acima da vontade de Deus. Lá em Salmo 106, do versículo 14 e 15, Deus atendeu o pedido deles, mas a sua alma definhou. Então, quantas vezes a gente insiste pedindo algo a Deus, né? E Deus não nos entrega naquele momento, mas a gente insiste, insiste, insiste. A gente faz como fez o povo de Israel. E Deus vai lá e nos entrega, e Deus vai lá e concede o nosso desejo, né? Mas as consequências virão. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E qual foi a consequência do povo de Israel? Sua alma definhou, né? Então eles sentiram um esvaziamento de espírito, né? Sentiu aquele vazio, aquela angústia. Então, irmãos, a busca desenfreada pelo prazer destrói a sensibilidade espiritual, né? Então, é o que a gente fala e chama de uma vontade cauterizada, uma consciência cauterizada, de modo que já está insensível à voz do Espírito Santo. O que significa carne? Bem, nesse contexto, né, de Gálatas 5:16, quando a gente fala de carne, nós não estamos falando, né, no sentido literal, ou seja, nós estamos falando um pedaço de carne, né, de carne humana, mas nós estamos falando, né, de uma natureza humana caída. Ou seja, a palavra carne ela vem do grego sarx e significa natureza humana caída, inclinada ao pecado. Então, os desejos da carne se opõem aos desejos do espírito. E aí eu lhes pergunto, quem é mais forte? Bem, aquilo que você mais alimenta. Se você alimenta a carne domina. Mas se você alimenta o espírito governa, né? Então é por isso que nós precisamos constantemente, diariamente, estar alimentando o espírito, a fim de fortalecer, a fim de fortificar
né, a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque fazendo isso, nós estaremos aptos para combater e para dominar os desejos da carne. Analogia do poço artesiano. Quanto mais fundo se cava o poço, mais água das fendas superficiais é drenada. E o que isso significa? Bom, do ponto de vista espiritual, quanto mais profundo estivermos no espírito, mais os desejos superficiais da carne vão secando, né? Então, quanto maior o nosso nível de profundidade com Deus, com o Espírito Santo, quanto mais fundo cavarmos no poço do Espírito Santo, né? A tendência é que essas fendas superficiais, que no caso aqui representam os desejos da carne, elas serão suprimida, ou seja, aos poucos essas fendas vão se secando, né? E esses desejos vão sendo suprimidos, vão sendo controlados, vão sendo dominados. Então, a pressão do aquífero profundo drena a água rasa, né? Como o espírito drenando os desejos carnais. A nova natureza. Aquele que está em Cristo recebe nova natureza. Como diz a palavra do Senhor, eis que tudo se fez novo, nova criatura és, né? Nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Então, Romanos 8:5 nos diz que quem vive segundo o Espírito inclina-se para as coisas espirituais. Então, a vontade é restaurada e capacitada pelo Espírito para decidir corretamente. Como vencer o desejo mal? Bom, o primeiro passo é preencher a mente com o que é, com o que? Com o que é, primeiro, verdadeiro. Segundo, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, algo virtuoso, né? Então, todas essas instruções e todas essas características, elas precisam preencher, serem preenchidas na nossa mente. E essa instrução está lá em Filipenses 4:8, né? O outro passo é o quê? Né? Como vencer o desejo mal? Interromper os maus pensamentos rapidamente. É aquilo que a gente falou no início. É cortar o mal pela raiz. Porque se você deixar chegar no nível do efeito bola de neve, aí, meu irmão, minha irmã, se torna algo bem mais complicado. Então, como já falamos, nós temos os 4 estágios, né? Que é o estágio do pensamento, sentimento, desejo e ação. Se eu conseguir eliminar ou cortar, coibir essas ações logo no início, aqui na fase do pensamento, né? Eu logo de cara, né, já consigo impedir, né, que chegue nas demais fases. Então, coibir essa ação logo de início é um passo importante e é algo que a gente deve fazer para conseguir vencer o desejo mal. Outro passo, submeter-se à vontade do Espírito. E o último passo é fortalecer-se pela palavra e oração. Então, né, é a leitura contínua da palavra do Senhor, é um período de oração diário, né, a fim de fortalecermos o Espírito Santo em nossas vidas. Conclusão. A vontade é um presente divino, né? Então, nós não podemos dizer que a vontade, né, ou que os desejos eles surgem apenas de forma negativa, porque existem também desejos e vontades positivas, né? Então, por exemplo, como é bom, e aqui o comentarista ele trouxe na lição, na sua conclusão, como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. Então, essas características, como o ânimo, o entusiasmo, são dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida, né? Então, quando a gente estabelece uma disciplina espiritual, né, no sentido de todos os dias se comprometer em orar, ler a palavra, ter comunhão com o Pai, né, com o Filho, com o Espírito Santo, nós nos tornamos, né, mais aptos para vencer o pecado, para vencer as tentações, para vencer os desejos malignos.
e também já iniciamos o nosso dia com ânimo. É por isso que o comentarista ele colocou que como é bom amanhecer motivado todos os dias. Então, quando a gente começa o nosso dia orando, lendo a palavra, né, vem o ânimo e o entusiasmo, né, que se enquadra aqui na posição de vontade sadia e ativa. Então, os desejos podem escravizar, mas Cristo liberta e renova a vontade. Né? Então, a forma de vencer esse desejo maligno é correndo para os pés de Cristo, né? É aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, né? E porque assim você vai possibilitar a ação ativa do Espírito Santo na sua vida. Então, alimentar o Espírito é o caminho para vencer a carne. Entender o processo da tentação ajuda a evitar o pecado desde o início. Amém, irmãos? Assim, chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.